Fala pessoal, vamos gravar mais um vídeo. E hoje quero falar, tô falando baixinho porque os meus filhos estão dormindo no outro quarto. Enquanto isso, a gente vai gravar mais um vídeo. Hoje quero falar de produção, né? E no específico, eu quero ver um conceito que é chamado de superprodução. A superprodução, alguns de vocês vão ficar assim, maravilhado com aquilo que eu vou contar hoje. A superprodução é um conceito do método Toyota, né? O método Toyota tem sete tipos, na verdade é oito tipos de desperdício. O que é o desperdício? Ou seja, todos aqueles processos ou elementos ou princípios, né, que impedem a máxima produtividade de uma empresa. Então, assim, existem, por exemplo, conceito tipo tempo de espera, estoque, transporte, superprodução, superprocessamento, são vários, são oito que agora eu vou elencar. Mas hoje eu gostaria só de falar do primeiro, que eu acho que é um dos mais importantes, que é o superprocessamento, beleza? O primeiro, eu gostaria de elencar rapidamente aqui, para vocês terem uma ideia, os oito elementos, né? Que eu até anotei aqui. Nem tanto isso aqui que eu sei, mas os pontos que podem, assim, os pontos, porque assim, para quem não é, digamos assim, experiente no método Toyota, é fácil se perder em conceitos teóricos, né? Inclusive para mim é até difícil de explicá-lo porque é uma coisa que eu aprendi nos livros e fui aplicando, né, na minha fábrica e nunca tive um mentor. Então assim, os conceitos que eu vou explicar aqui eu aprendi sozinho nos livros e apliquei na minha empresa. Alguns funcionam rapidamente, outros funcionam, mas são mais difíceis de reconhecer, né? De perceber os benefícios imediatos. Então, é muito importante começar com aqueles mais, com um retorno, digamos, com um retorno mais imediato, de forma que vocês fiquem até mais motivados na implementação desses princípios aqui. Então, o nome desses sete desperdícios, na verdade é ótimo, depois eu explico porque eu tô me confundindo sempre, porque são coisas diferentes, né? Na verdade, os principais são sete, depois foi adicionado um, acho nos anos 80, 90. Mas assim, os sete desperdícios. Pois, senhor. Sete porque aqui não tem. Tá bom, aqui tem um acento que não sei. Desperdício. Tá bom, não tem. Vou deixá-lo. Não mal com o verdadeiro nome. Muda. Mudar. Se chama mudar. E são oito. Então vamos corrigir. Vamos corrigir. E são oito. Os oito mudar. Com um acento. Mudar quer dizer desperdício. Por que não está pegando acento? Os oito mudar. Certo? Primeiro. Primeiro. Tempo de espera. Segundo. Estoque. Terceiro. Não tem uma ordem. Superprodução. Que são aqueles que vamos ver hoje. 4. Superprocessamento. 5. Movimentação. 6. Transporte. 7. Defeitos. E o último, que eu sempre lembro porque é o último, o oitavo, é o desperdício do intelecto dos funcionários. Beleza? Aqui são os oito. Mudar, né? Que eu vou linkar aqui. E hoje vamos falar da sobreprodução. Sobreprodução, beleza? Então, para deixar claro, alguém provavelmente vai até se assustar. A superprodução é considerada os piores dos oito desperdícios do sistema Toyota, né? E, na verdade, não sei por quê, porque para mim, na minha experiência, os oito são muito ruins, então a gente tem que diminuí-los sempre todos, né? Então deve ter uma cultura interna de cuidado a esses oito desperdícios. Mas o que seria a superprodução? A superprodução é quando vocês, por exemplo, produzem muita matéria-prima, ou muito pré-moldado, ou muito estoque, antes que vocês vendam, ou que vocês tenham um pedido em casa dessa mercadoria. Então, assim, o modelo japonês prevê que vocês utilizem os recursos, as resourças, eu acredito neles, porque a Toyota, tem prova contrária, é a montadora mais lucrativa do mundo há 30, 40 anos, então é um modelo de referência. Então, assim, para os japoneses, a superprodução é um gasto. Aí vocês me perguntam, tá, mas eu não deveria ter, então, o processamento de peça? Não. E no mundo ideal você não deveria. Como, digamos, como meta de produção você não deveria. O sistema deveria ser simplesmente dessa forma aqui. Essa é uma mercadoria, essa, digamos assim, melhor, vamos dizer assim, você tem que completar um produto, né?
o completamento esse aqui são três, esse aqui é muito parecido ao primeiro. Vamos fazer um exemplo com, não, esse é igual, vamos pegar o redondo, né? Vamos dizer que o produto de vocês seja algo assim, um quadrado com um redondinho e um triângulo atrás. Esse aqui é o produto de vocês. Segundo o método Toyota, o que vocês deveriam fazer é ter um sistema de gestão de compra, de pedido tão fluido, que, por exemplo, quando chega um pedido, vamos dizer aqui que chega um pedido, né? Esse aqui é o pedido que chega, o pedido entra, e vocês têm essas três peças em três fornecedores diferentes. Então aqui, praticamente, vocês não têm nada, não tem matéria-prima, não tem pré-moldado, não tem nada. Isso no mundo ideal, não estou dizendo que amanhã vocês têm que parar de produzir pré-moldado ou comprar matéria-prima, porque sabemos como são os fornecedores no Brasil, né? Estou só explicando como é o raciocínio que eu aprendi nesses anos aqui. Esse é o pedido que chega. Dentro da fábrica, que vamos dizer que é isso aqui, dentro da fábrica vocês têm que começar a montar esse produto aqui, certo? Então chega o pedido na fábrica, a empresa compra a matéria-prima e assembla o produto só na hora que entra o pedido. Esse é o conceito de superprodução. Mas por que isso aqui é um desperdício? Porque, vamos fazer a hipótese, se vocês não tivessem, se você tivesse isso aqui dentro da empresa já, esse pedido, por exemplo, não chega dentro de um prazo, digamos assim, estabelecido pelo estoque da empresa, vocês estão pagando essa mercadoria parada aqui dentro da empresa. Então, vocês estão bloqueando, parando, travando dinheiro que a empresa, um recurso, né, que a empresa poderia utilizar de outra forma. Então, é simplesmente isso. É simplesmente isso. Segundo o sistema japonês, essas resourças deveriam estar nos fornecedores e vocês terem uma capacidade tal de um lead time de produção, de modo que quando chega o pedido na empresa, vocês assemblem, produzam essa mercadoria de forma tão rápida na compra e na produção, de não precisar ter esse estoque em casa. Mais fácil dizer do que fazer, né? Quando acontece isso aqui, o problema é que a maioria das empresas, a nível mundial, principalmente as latinas, americanas também, por que compram o estoque e deixam eles em casa, esse estoque aqui? Às vezes já em uma parte, digamos assim, uma parte já pré-montada, o produto já pronto. Eu vou dizer o que eu vi, pelo menos em 12 anos de Brasil e na Itália, né? Porque o problema é o que acontece. Muitas vezes a gente, dentro da fábrica, não tem o preparo de produção tão rápido, de forma que a gente possa, assim, comprar uma mercadoria de um fornecedor. Primeiro porque os fornecedores no Brasil, mediamente, são muito ruins. Isso nós também, provavelmente, somos ruins para outras empresas. Então, é até um convite para melhorar, né? Então, assim, fornecedores são ruins, mercadoria chega atrasada. Às vezes, isso aqui é a minha experiência, né? Às vezes chegam duas partes do produto e falta a terceira que bloqueia toda a produção, não é? Outra coisa que acontece, vocês têm produtos em casa para agilizar, mas vocês têm um tempo de setup das máquinas muito pesado. E isso vai atrapalhar a produção. Então, o que acontece? Quando chega o pedido aqui, vocês querem ter algo já pronto para atender ao mercado. Só que vocês não consideraram esse custo de manter a matéria-prima parada. Então, assim, é um problema geral, né? É muito difícil, digamos. Eu, na verdade, nunca vi um exemplo 100%, né, de controle, na minha experiência, de controle de sobreprodução. Mas existem sistemas, né? Existem sistemas para controlar esses, digamos assim, nem sei como definir, mas diminuindo a superprodução. Isso como? Por exemplo, just in time. Just in time é aquilo que eu estava explicando para vocês. Vocês ter três fornecedores muito preparados, treinados, que quando chega o pedido, vocês só fazem a compra, chega em um tempo que está definido no prazo de entrega, vocês montam com o setup rápido a configuração das máquinas para produzir a matéria-prima e vocês entregam o produto para o cliente. Essa é uma das primeiras coisas. A superprodução não é fácil de resolver. Não é fácil de resolver. Eu ainda hoje estou com problemas. É por isso que continuo estudando o método Toyota e indico ele para todos os meus clientes. Inclusive, na minha mentoria, a gente vê muito essa parte da superprodução. Então, sim, eu quero deixar vocês com uma pergunta. Só para estimular mais a criatividade e a melhoria contínua, que inclusive é um conceito japonês também, do método Toyota. E existe uma maneira para vocês diminuírem essa sobreprodução? Vocês sabem, são todas perguntas importantes, vocês sabem o lead time de cada matéria-prima, quanto tempo demora para chegar a matéria-prima no galpão de vocês processá-la e entregar esse produto para o cliente? Todas essas perguntas ajudam vocês a ter uma noção se vocês estão conseguindo atender o cliente dentro do prazo. Aí a pergunta que vem é a seguinte: o mercado de vocês aceita o prazo que vocês passaram? Se vocês passaram esse prazo para o cliente e o cliente consegue
consegue aceitar esse prazo de vocês receber a matéria-prima do fornecedor, fabricá-la e entregar o produto para o cliente, então vocês não estão fazendo superprodução. Por incrível que pareça, sabe quem é que não faz superprodução? Que não tem dinheiro para fazer o estoque. Ou que já está como, digamos assim, perdeu o prazo porque faltou de pagar os fornecedores e ficou sem grana para pagá-los. Eles não dão mais a mercadoria e só dão mercadoria com pagamento à vista. Isso te força a não fazer a superprodução, porque você começa a produzir só quando você recebe o pedido e talvez uma entrada do cliente para poder pagar a mercadoria. Por incrível que pareça, ficar sem recursos força a gente a diminuir a superprodução. Outra coisa, outros casos que podem acontecer é quando um cliente pretende que vocês façam um estoque para ele, para agilizar. Eu já fiz essa cagada, eu já fiz. Esse aqui é dinheiro parado, gente. É dinheiro parado que pode comprometer a vida da empresa. Então, assim, hoje eu queria, desculpa o atraso, estou falando baixinho por causa dos meus filhos que estão dormindo, mas eu queria gravar esse vídeo porque fazia tempo que queria explicar esse conceito da superprodução. Eu gostaria que você que está assistindo deixasse um comentário aqui embaixo para eu saber se você pegou, sacou esse conceito aqui e se você está aplicando na tua fábrica, beleza? Um abraço.